O Deep Work, ou trabalho profundo, é responsável por criar as mentes mais criativas do mundo de hoje, como J.K. Rowling, a mulher que escreveu Harry Potter, ou Bill Gates, o fundador da Microsoft. E não só esses dois, como também responsável por formar aí os melhores alunos das melhores universidades do mundo. E no livro de hoje, Cal Newport, o autor, nos diz que é complicado que um ser humano consiga chegar nesse ponto de trabalho profundo. Porém, ele vai nos dar algumas dicas para que a gente consiga ser mais produtivo, mais criativo e conseguir aprender qualquer coisa de uma maneira muito mais rápida do que todos os outros, que vai acabar aí nos dando uma vantagem. O que ele nos diz é que no mundo de hoje a gente tem muitas distrações, Netflix, Instagram, Facebook, tudo isso que precisa um pouco da nossa atenção. E aí ele nos faz uma pergunta. Quando foi a última vez que tu conseguiu ficar 1 ou 2 horas direto sem se distrair fazendo a mesma tarefa? Aposto que a tua resposta vai ser não sei, não lembro, ou talvez até tu nunca tenha chegado a conseguir fazer isso de fato. E se tu parar para ver todas essas coisas que nos distraem ou que do nada aparecem e precisam da nossa atenção, a gente podia evitar. Como, por exemplo, a cada 20 minutos entrar no celular, responder as mensagens no instante em que elas chegam, mas também tem as distrações que não são proposital nossa, ou seja, alguém te liga, alguém entra na porta do teu escritório, mas do mesmo jeito, se for proposital ou não, temos muitas distrações que atrapalham nessa possibilidade de fazer o trabalho profundo, o deep work, que o autor quer nos explicar aqui nesse livro. O que a gente vai ver hoje é que esse conceito do deep work, do trabalho profundo, não é tão complicado assim e que tu não precisa de nenhuma super habilidade para conseguir chegar, de fato, a conseguir esse nível de concentração. Esse livro está dividido em duas partes. Primeiro a gente vai ver o que é isso e as pessoas que aplicam ele na sua vida. E na segunda parte ele vai nos dar algumas dicas de como a gente pode começar a aplicar isso diariamente aos poucos até que a gente realmente consiga aí tirar uma vantagem disso. Então vamos começar dando uma olhada nessa primeira parte, onde ele nos divide o trabalho em dois, o trabalho superficial e o trabalho profundo. Qualquer pessoa que tu perguntar hoje no mundo vai te dizer que trabalha 8 horas por dia, 5 dias por semana. Porém, de todo esse tempo que a pessoa está no trabalho, uns 60% disso aí é destinado a tarefas superficiais ou que no futuro, no longo prazo, não terão tanta importância assim. E o que seriam esses trabalhos? Seria responder e-mail, fazer relatórios, atender telefones, ou seja, são coisas que não são de tanta importância, talvez sejam importantes no curto prazo, mas que no longo prazo aí não vão fazer muita diferença. E qual que é o problema? O que a gente tem que entender aqui? Que todas essas pausas que a gente faz para colocar nossa atenção em trabalhos superficiais, o autor não diz para que tu não faça esse trabalho superficial. Até porque dependendo do que tu faz, é necessário que tu responda e-mails, que tu faça relatórios, que tu atenda telefones. Porém, o problema é como tu faz isso. Ele diz que isso não tem importância a longo prazo. Então, decide o momento do dia em que tu vai fazer isso. O que acontece? Hoje em dia tu começa a fazer alguma coisa e daí uns 20 minutos tu se distrai, ou tu vai fazer um trabalho superficial, depois volta ao que realmente era importante. Ele nos diz que se tu tem que fazer essas tarefas que precisam da tua atenção imediata e que tu sabe que são mais ou menos importantes, que tu separe uma hora do dia e diga entre 1 e 2 da tarde eu vou fazer isso e pronto. Porque se tu ficar pegando pequenas parcelas do teu dia aí de forma aleatória para fazer outras coisas, tu acaba se distraindo e isso atrasa muito o teu processo no que tu realmente deveria estar fazendo naquele momento. Então o que ele nos diz é que não é para não fazer os trabalhos superficiais, mas que tu não faça ele parcelado durante o dia, que tu não comece e deixe ali a aba aberta do computador ou vai fazer outra coisa, não. Quando tu para fazer, tu decide o horário que tu vai fazer e tu começa e termina naquele mesmo momento. Não fica deixando para depois, não deixa nada em aberto. Começa e termina porque aquilo ali vai acabar te atrasando muito. Essas pausas que tu acaba fazendo aí para realizar o trabalho superficial acabam muito com a tua energia. Esse vai e vem de atenção toda hora, uma hora isso vai te cansar. Então, se a gente pegar Bill Gates e J.K. Rowling, que são dois exemplos que o cara nos traz no livro, é porque as melhores ideias do que é a Microsoft hoje são resultado de uma semana que Bill Gates tirava no seu ano para realmente se esconder do mundo, digamos assim. Ele tinha uma casinha no meio do nada e ele ficava lá uma semana só para ter novas ideias ou pensar em coisas diferentes.
E J.K. Rowling também, no último livro do Harry Potter, ela não estava conseguindo escrever na sua casa, porque a cada momento tinha os filhos, o cachorro, alguém que precisava de alguma coisa. Eram trabalhos especiais que chegavam a todo momento e distraíam ela do principal objetivo, que era terminar de escrever o livro. Então o que ela fez? Ela se enfiou num quarto de um hotel e falou: não vou sair daqui até que eu termine de escrever isso. Por quê? Porque ela não tinha ninguém interrompendo, não tinha essas pausas, e ela realmente conseguiu sair de lá com o livro inteiro escrito. E não só esses dois, como também os alunos que têm as maiores notas nos Estados Unidos, são alunos que em quantidade de horas estudam a mesma coisa que todos os outros. Porém, essas horas que os caras estão ali dedicados ao estudo, eles estão realmente 100% focados em estudar, em entender aquilo ali, ao invés de ficar parando todo momento para fazer outras coisas. Então eles têm a mesma quantidade de tempo, eles usam a mesma quantidade de tempo, porém com trabalho profundo eles conseguem estar 100% focado, o que acaba trazendo um resultado muito melhor do que se eles estivessem cheios de pequenas coisas para fazer, interrompendo eles a todo momento. Mas beleza, agora vamos ver uma última partezinha bem rápida sobre a teoria, que ele diz os dois tipos de pessoa que vão se sobressair no mercado nos próximos anos. Pessoas que conseguem aprender coisas complexas em pouco tempo e pessoas que conseguem oferecer um bom serviço em pouco tempo. A tendência que ele nos mostra é que cada vez mais vão existir menos pessoas aptas a conseguir realizar esse trabalho profundo, porque o nosso mundo está num nível de tendência em que cada vez a gente tem mais distrações ao invés de menos. A todo momento alguém lança alguma coisa de forma gratuita, só que tu tem que colocar a tua atenção e isso acaba custando muito mais caro do que tu imagina. Então sim, se já é difícil fazer esse trabalho profundo hoje, ao decorrer dos próximos anos, com tantas distrações que vão vir, vai ser cada vez mais difícil. Então, o que ele quis nos dizer aqui é que se tu for uma pessoa que consegue aprender rápido, ou tu é uma pessoa que consegue fazer um bom trabalho em pouco tempo, é bem provável que pelos próximos anos tu comece a se sobressair de toda a concorrência do teu mercado. Mas agora sim, depois de tanta teoria, vamos ver a prática. Quais são algumas dicas que esse cara realmente nos dá para que a gente comece a praticar ou a tentar conseguir fazer esse trabalho profundo? A primeira de todas, claro que ele fala que é o ambiente. Se tu quiser se concentrar o máximo possível, tu tem que procurar um lugar silencioso. E ele nos dá duas opções, ou que seja realmente um espaço físico, pode ser o teu quarto, tudo fechado, um lugar onde não tem ninguém, ou se tu não consegue encontrar um lugar onde tenha pouca gente, que tu comece a investir no horário da parte da manhã. Grandes figuras aí do nosso mundo, Jeff Bezos, Elon Musk, esse pessoal que é bem atarefado, eles já falaram várias vezes que o horário onde eles têm mais paz, mais concentração e mais foco é entre 4 e 5 da manhã, porque mesmo que tendo uma casa cheia de gente, mesmo que tu more num bairro bem barulhento, bem movimentado, bem provável que esse horário da manhã bem cedinho exista esse silêncio que tu precisa para se concentrar. Então, se tu não tem um lugar para ficar em silêncio, tenta acordar um pouco mais cedo que tu vem descobrir o quão poderoso isso é. Falando em rotina também, ele nos mostra essa questão de se planejar. Então, saiba qual horário que amanhã tu vai tentar praticar esse trabalho profundo, onde tu está realmente focado na tarefa, e também saiba por quanto tempo tu vai ficar nesse estado de concentração. Então tu diz, amanhã entre 5 e 6 da manhã eu vou estar 100% focado nessa tarefa, porque é o que tu precisa fazer. E também, além de dizer quanto tempo tu vai ficar nisso, tu tem que decidir para ti, para o teu corpo e para o teu cérebro principalmente, que hora do dia eu vou parar de trabalhar, em que momento eu vou parar de pensar, porque o cérebro, assim como qualquer outro músculo do corpo, ele se cansa e ele precisa desse descanso, que para ele é tão importante. Então diga 6 horas, eu desligo tudo e eu já não vou mais pensar em nada. Podem haver exceções de que tu trabalhe um pouquinho a mais, porém é importante que tu realmente ensine teu corpo que a partir de tal horário do dia ele já pode começar a entrar em modo repouso. Depois dessa parte do ambiente ou do horário, ele nos fala sobre da onde vem essa principal fonte de distração, que é o nosso celular. Então, redes sociais e tudo isso também tu pode usar sem nenhum problema, porém não ficar parcelando ele durante todo o dia, isso te atrasa muito em qualquer tarefa. Decida qual é a tua hora para usar o celular, qual é a tua hora que tu vai ver redes sociais, qual é a hora que tu vai querer realmente ficar assistindo um filme, porque pegar uma distração dessas, principalmente com tanta facilidade que está no teu bolso e a fácil alcance, que tu saiba e que tu se eduque a dizer, bom,
eu vou usar o celular das 6 às 7 da tarde, ou realmente definir um horário para que tu não fique pegando ele durante o dia, tirando o teu foco de atenção a cada momento. Então agora que a gente já sabe o ambiente, o horário ou como evitar o celular, vamos ver como realmente a gente consegue desenvolver esse 100% do nosso foco em alguma tarefa. O que ele nos diz é que tu mesmo perceba que quando tu está focado em alguma coisa, tu está lendo, está fazendo alguma coisa assim, são simplesmente conversas que tu está tendo ali dentro da tua cabeça. E o que acontece? O que seria esse desvio de foco? É quando tu para de pensar no que tu está lendo e tu começa a pensar em outra coisa, que seria uma distração. E aí quando tu realmente para ver, já se passaram vários minutos em que tu ficou ali simplesmente encarando o que era para fazer, mas tu estava pensando em outra coisa. Então, o primeiro ponto a ser treinado, com muita disciplina, até que tu consiga, é realmente se policiar e ver onde que começa essa distração. Então, quando tu está focado no trabalho e tu já percebeu que tu está pensando em outra coisa, que tu pare nesse exato momento, respire e volte ao que tu estava fazendo. Desse jeito, aos poucos, tu vai conseguir meio que de forma automática já se dar conta quando tu está começando a se desviar do assunto. Desse jeito vai ser muito mais fácil tu conseguir ficar focado. Outra coisa que é muito importante também é que tu não vai conseguir aplicar esse trabalho profundo às 8 horas do dia. É muito difícil que isso aconteça. O máximo para quem está começando é 1 hora. Talvez 1 hora e pouquinho tu realmente consiga ficar 100% focado com a tua concentração na mesma coisa. Pessoas que já fazem isso há muito tempo conseguem no máximo umas 4 horas por dia. E esse estado de concentração é tão produtivo para ti que mais de 4 horas por dia são totalmente desnecessárias, não tem mais o que tu fazer. Mas aqui vai vir uma coisa muito importante que ele nos fala sobre como decidir o que realmente é importante para ser feito naquele momento. Então, se tu tem que gravar um curso e tu tem que atender um telefone, tu sabe o que é mais importante. Tu tem que decidir o horário para falar no telefone e depois. Agora, o nosso foco é gravar esse curso. Mas o que ele nos diz é se, por exemplo, tu tem que criar tua campanha de marketing, tu tem que gravar o teu curso e tu tem que escrever um e-mail, que é muito importante. Qual dos três tu vai fazer primeiro? Qual dos três tu vai tentar aplicar esse trabalho profundo? A técnica que ele nos dá é muito simples. Pensa, se tu tivesse que contratar alguém para fazer isso por ti, quanto tempo iria demorar? Então vamos supor que tu pega um cara que é profissional de marketing, ele ia conseguir fazer a campanha por ti sem problema. Vamos supor que tu precisa de um cara que escreva bem, ele escreve para ti o e-mail sem problema. Agora, se tu for tentar encontrar alguém para gravar o curso por ti, tu tem que só não ensinar o teu conteúdo para ela, como ensinar a forma que tu explica, ensinar a forma que tu fala, as palavras que tu usa. Então, com certeza, isso seria o mais complicado aí a ser terceirizado nesse exato momento. Então, é nisso que tu precisa aplicar o teu trabalho profundo nesse exato momento, em gravar o teu curso, porque seria onde tu não consegue ser substituído por alguém. Bom, para finalizar o livro, ele nos dá o exemplo de uma empresa chamada Basecamp, que o que eles fizeram foi diminuir sua carga horária de 5 dias por semana para 4 dias por semana. Saiu no jornal, a cidade inteira conheceu essa empresa e ficaram falando muito mal. Porém, os resultados que essa empresa apresentou foram totalmente o inverso desses comentários negativos que a sociedade estava jogando para eles. O que o pessoal da Basecamp descobriu é que quanto menos tempo eles tinham para trabalhar, mais eles conseguiam diferenciar realmente o que era um trabalho importante, um trabalho profundo a ser feito e o que era simplesmente uma distração. Porque eles já não tinham mais essa cabeça de que eu tenho até sexta-feira para fazer. Não, eles pensavam, eu tenho que fazer isso aqui até quinta-feira. Então, se surgiu uma distração, eles conseguiam identificar que era uma distração e seguiam focado no que realmente era para ser feito. No fim de tudo, acho que passou uns 10, 12 meses, a empresa deu 1 mês de férias para todos os seus funcionários e deu uma ordem clara: não pensem no trabalho, não pensem no que vocês deviam estar fazendo, simplesmente aproveitem as férias e, se forem pensar, seja em ideias que vocês gostariam de fazer para a empresa. Bom, o que aconteceu é que depois desses 30 dias aí onde todos os funcionários estavam de férias, eles voltaram com centenas de novas ideias, a Basecamp realmente se transformou como empresa e eles conseguiram apresentar resultados que nunca tiveram antes. Então chegou um dia em que os concorrentes perguntaram para a Basecamp como vocês se deram o luxo de dar 1 mês de férias para todos os seus funcionários. E a resposta da Basecamp foi muito simples: como vocês se dão o luxo de não dar 1 mês de férias para todo mundo. Convido a todos vocês a que se deem o luxo de tentar praticar o trabalho profundo. Vejam aí quais foram os pontos que vocês mais gostaram do episódio de hoje.
Muito obrigado por ter assistido até aqui e nos vemos em um próximo capítulo.